Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando agora com as últimas informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo, depois dessa vitória sensacional do Flamengo. Felipe Luiz, inclusive, já fez até anúncio, né? Como ele deve aí realmente levar o time para o próximo duelo do Flamengo, que será contra o Botafogo da Paraíba. Inclusive, Matheus Cunha, o goleiro Matheus Cunha, vai ser titular desse jogo, ele já mandou a real. E outra coisa, nação, temos que apoiar. Essa é a verdade. Temos que apoiar, porque a gente nunca sabe o momento que a gente pode precisar do Matheus Cunha ser titular aí em alguns jogos do Flamengo. Espero que isso não aconteça, mas essa é a realidade. Vitória do Mengão Queridão, segunda-feira, começando com muita coisa boa. Arrascaeta sendo artilheiro, Pedro vice-artilheiro. Arrascaeta, inclusive, falou sobre esse retorno do Pedro. Time com mudança para o jogo de quinta-feira. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. O Mengão Queridão é líder absoluto do Brasileirão, então já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa moral pra gente. Inscreve no canal, ativa o sino, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí, vamos começar falando já sobre essa classificação do Campeonato Brasileiro. O Flamengo aí que ontem, né, goleou o Corinthians por 4-0 no Maracanã. Palmeiras perdeu lá no Allianz Parque para o Bahia de Rogério Ceni. Grande Bahia foi lá e conseguiu superar o Palmeiras em casa. E o Flamengo, nesse exato momento, com a vitória de ontem, foi a 14 pontos. É o líder isolado. É o líder do Brasileirão. Depois o Palmeiras com 13 pontos na segunda colocação. Bragantino que venceu também, né? Bragantino ontem venceu o Santos por 2-1. Foi a terceira colocação do Brasileirão com a mesma pontuação do Palmeiras, hein? 13 pontos. Cruzeiro na quarta colocação com 10 pontos, que venceu o Vasco. O Cruzeiro aí que venceu o Vasco, entrou no G4 do Brasileirão. Fluminense é o quinto colocado com 10 pontos. Internacional sexto com 9, assim como o Bahia também com 9 na sétima colocação. Botafogo, Ceará e São Paulo com 8 pontos cada, aí na oitava, nona e décima colocação. Depois temos aqui o Vasco na 11ª, Corinthians na 12ª, Juventude na 13ª e Mirassol na 14ª, todos com 7 pontos. Depois tem o Fortaleza na 15ª e Vitória na 16ª com 6 pontos cada, assim como o Atlético Mineiro, mas o Atlético, pelo critério de desempate e saldo de gols, com a mesma pontuação, 6 pontos, mas entra na zona da degola. É o primeiro na 17ª colocação aí, é o primeiro da zona da degola. Em seguida tem o Grêmio com 5 pontos na 18ª, 19º e penúltimo colocado é o Santos com 4 pontos e o Sport Recife, o último colocado, com 2 pontos conquistados no Brasileirão. Mengão Queridão, agora se prepara para o próximo jogo contra o Botafogo da Paraíba. Esse jogo é pela Copa do Brasil, terceira fase da Copa do Brasil, que acontece agora na próxima quinta-feira, lá no Castelão, em São Luís, no Maranhão. Em seguida, no próximo dia 4, domingo, agora o Flamengo tem o Cruzeiro pela frente, fora de casa, pelo Brasileirão. Mas hoje o elenco ganhou folga após esse 4-0 para cima do Corinthians. O elenco ganha folga, se reapresenta amanhã e começa a preparação para esse duelo contra o Botafogo da Paraíba. Se falando nesse jogo, o técnico Felipe Luiz ontem ele foi perguntado sobre nesse jogo contra o Botafogo da Paraíba. E ele falou o seguinte: ainda não planejei o jogo porque não assisti ao Botafogo. Então não sei muito como eles jogam. Vou analisar a partir de amanhã o que fazer. O Matheus Cunha, goleiro, merece jogar e o Rossi precisa descansar. Alguns merecem descanso pela sequência de jogos, mas com certeza eu vou para esse jogo. Ele é muito importante para a gente. O Matheus Cunha ele falou o seguinte: ele foi titular do Flamengo. É um cara que é muito confiável. Eu confio nele. Vai jogar na quinta-feira e não tenho dúvida que, se precisar, sei que posso contar com ele. De olhos fechados, disse aí o técnico Felipe Luiz em relação ao goleiro Matheus Cunha. Ele ainda falou que pode sim ter outros jogadores que vão entrar aí entre os titulares, como por exemplo o Alan,
Varela, Matheus Gonçalves, Juninho pode ganhar espaço para esse jogo contra o Botafogo da Paraíba. A questão não é menosprezar o Botafogo, nação. É assim, organizar, porque na sequência tem o Cruzeiro pela frente e temos que apoiar. Temos que apoiar esse trabalho do Felipe Luiz, que o Felipe Luiz vem fazendo realmente no Flamengo, que é sensacional. Ontem a gente teve aí um público no Maracanã, né, de 67.501 público total, pagante 62.940 pagantes. O Flamengo goleando o Corinthians por 4-0 e quebrando recorde de público e renda no Maracanã, porque a renda foi de 4.400.000. Antes, o maior público era de São Paulo 2, Santo 1, no Morumbi, 52.400 pagantes. Já a maior renda foi aquele jogo entre Vasco e Flamengo, no Maracanã, que deu aí 3.300.000. Ontem, 4.400.000. Vamos que vamos aí se preparar para o próximo jogo. É jogo importantíssimo. E o Arrascaeta, hein? Arrascaeta tá jogando fino da bola. O Pedro voltou bem ontem, titular absoluto, deixando 2 gols. E o Arrascaeta, ele falou sobre o retorno do Pedro e destacou a importância do camisa 9. Olha só o que o Arrascaeta falou. Feliz principalmente pela volta dele. Um cara que acrescenta muito para o nosso time e o grupo. Então é isso. A gente ajudando. Tomara que ele seja o artilheiro do ano, porque se ele vai bem, a gente vai bem. Disse aí o Arrascaeta. Falando em artilheiro, o próprio artilheiro hoje no Brasileirão é o Arrasca. O próprio artilheiro hoje no Campeonato Brasileiro é o Arrascaeta. Arrascaeta, nesse momento, ele é o artilheiro isolado com 5 gols. 5 gols. E Pedro, hein? O primeiro jogo dele é titular, mas já tem aí 4 gols no Brasileirão, com 4 Pedro ali, junto ali, igualando com o Verratti do Vasco, 4 gols e Arrascaeta isoladíssimo. Então, vamos em busca aí, né, de mais uma vitória importante agora, na próxima quinta-feira, Flamengo e Botafogo da Paraíba, e domingo às 18h30, dia 4, tem mais uma rodada do Brasileirão para o Flamengo contra o Cruzeiro lá no Mineirão. É jogo importante, é na Casa da Raposa. Lá tem né, uns ex-Flamengo por lá. Venceu o Vasco ontem. Então é momento para a gente buscar essa vitória, hein, Megão? Vamos aí garantir mais 3 pontos no Brasileirão. Vamos garantir também, né, essa vitória já na quinta-feira diante do Botafogo da Paraíba, independentemente. Quem vai a campo, vamos apoiar, temos que apoiar o time. É o que eu falei, a gente vem cobrando aqui, vejo muita cobrança, o Matheus Gonçalves, o Juninho para entrar em campo. Então vamos apoiar agora, né? Temos que apoiar, essa é a verdade. Concordam comigo? Então vamos que vamos, vou seguir firme e forte com tudo ligado sempre, trazendo todos os detalhes para você. Segunda-feira, felizaça e vamos que vamos, Megão. Tamo junto, forte abraço, até mais.